Boa tarde, bem-vindos aqui a mais um papo diretamente do Apix 2024. Vai ser um prazer aqui usar essa conversa nossa aqui para tirar conhecimento, que eu acho que é o propósito do evento. Sou o Gabriel Pereira, da Let's Media, e hoje a gente vai abordar aqui algumas questões do Open Finance para entender como é que os líderes estão moldando o futuro utilizando o Open Finance. Para a gente seguir com essa conversa, a gente vai explorar um pouco da vivência de duas pessoas que vivem esse mercado diariamente. Então, eu tenho aqui na mesa junto comigo o Conrado, da Sensidia, e o Bruno, da Plug. É um prazer estar com vocês aqui. Vai lá, Bruno. Valeu, Gabriel. Obrigado, prazer estar aqui participando da Pix, um evento super interessante no mercado. É o terceiro ano que eu venho, sempre surpreendendo com conteúdo, com network muito forte, e feliz de compartilhar tudo aqui contigo, Gabriel e Conrado. Valeu. Bom, eu sou marinheiro de primeira viagem no Apix, primeira vez aqui, né? Sou relativamente novo de casa de Sensidia. Como eu mencionei com vocês, para mim estou realizando 2 sonhos aqui hoje em 40 minutos, que é primeiro participar do podcast com o Gabriel e segundo ao lado da lenda viva, que é o Brunão, uma das minhas maiores inspirações aqui no mundo do Open Finance. Bugrino sofredor também, como eu. Isso é uma semelhança importante aí, cara. Bom demais. E acho que assim, para a gente também trazer, enfim, um conteúdo da Let's Open aqui para dentro, enfim, é uma razão super especial. E a gente quer aproveitar para, enfim, usar o conhecimento de vocês. Então, quem está nos ouvindo, a ideia nossa aqui é pegar um pouquinho dessa experiência. E quando a gente fala de líderes que estão, né, moldando o futuro, utilizando Open Finance, eu acho que tem várias formas de olhar para isso, mas é interessante a gente ver, de um lado, como é que esses líderes estão criando soluções para o consumidor final e, internamente, como eles estão se organizando para criar isso. Formações de time, decisões de tecnologia, de arquitetura. Então eu quero aproveitar que vocês rodam bastante, conversam com bastante gente, constroem soluções com esses líderes, para saber quais têm sido as boas práticas, né? O que tem sido de referência dessas pessoas que vocês têm utilizado. E aí, para a gente partir desse início, vou deixar a conversa um pouco mais aberta. E eu quero ouvir de vocês, assim, o que mais tem chamado de atenção para vocês nesses 3 anos e meio de Open Finance no Brasil como boas práticas? O que vocês têm visto assim que tem chamado a atenção, um olhar meio diferente talvez assim da média, assim? Legal, começo eu aqui, Conrado. Então, eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás, Gabriel. Então, vamos pensar lá em 2020, né, quando o Banco Central anunciou, através da resolução conjunta número 1, o que ia ser até então o Open Banking, né? Eu acho que teve um hype muito forte no sentido, eu acho que você sentiu isso também, no sentido de que, copiando um pouco do que o Bill Gates fala, né? As pessoas superestimam a curto prazo e subestimam a longo prazo, né? E a gente passou num período de que eu ouço de muitos líderes aí, de que, olha, o Open Finance não funciona. O Open Finance, putz, eu estava esperando muito mais do Open Finance, né? Eu acho que esses líderes, essas pessoas, elas estão nessa categoria de superestimar a curto prazo e subestimar também a longo prazo, né? Então, teve bancos que caíram, desde sempre foram focados no Open Finance, falaram, não, isso aqui é um projeto estratégico para eu ganhar mercado, para diminuir custo, para melhorar processos, etc. Então, eles investiram e hoje estão colhendo alguns frutos. Então, você pega esses bancos digitais, aí eu posso até citar os nomes daqueles bancos que estão ganhando bastante consentimento, o Nubank é um grande caso. Esses bancos tiveram a curva de aprendizado, mas também hoje estão colhendo os frutos com melhores produtos, melhores serviços, usando os dados do Open Finance, né? E eu acho que tem uma divisão muito forte aí do que é regulatório e do que é realmente estratégico, né? Então eu vejo aí, eu não sei se o Conrado concorda comigo, mas na parte regulatória, óbvio, o melhor marketing, eu vi de um banco, o melhor marketing que tem é o Banco Central soltar uma resolução aí, uma regulação no qual eles têm que se adaptar. Então, os provedores de serviço aí vão correndo, porque tá vendido ali, eles precisam se adaptar, né? Mas o projeto regulatório é uma obrigação que todos têm que cumprir
ponto, mas como que você tira proveito dessa regulação, né? Então, no começo, todos tinham várias ideias, todo mundo falava muito de crédito, que vai melhorar pra caramba a parte de crédito, e viram que não é tão fácil assim, não é tão simples você mudar modelo de crédito baseado em dados do Open Finance, principalmente que você não tinha nem tanto dado assim, então é difícil você fazer mover a agulha de um processo tão longo e modelos já construídos há muitos anos, você colocar novas variáveis ali não é tão simples, principalmente quando você não tem tantos dados assim, tantos consentimentos, né? E ele não é... essa mudança não é um processo simples e também não me parece ter um ponto final, né? Você não fez assim, olha, melhorei o meu crédito, beleza. É contínuo. Isso é contínuo, né? Então precisa continuar afiando aí, amolando essa faca. E eu acho que é legal que vocês têm... enfim, né, como também provedores de tecnologia, vocês têm contato com várias empresas, então vocês vão vendo diferentes iniciativas. Eu queria também ouvir um pouco da sua percepção, Conrado. O que tem te chamado atenção ultimamente assim, no mercado? Cara, um pouco nessa linha do que o Bruno mencionou, né, dessas mudanças digamos, do pioneirismo, quem abraçou a ideia de verdade do Open Finance e hoje está começando a colher os frutos. Então, tem muitas das instituições que a gente conversa, algumas que já estão desde o início, participam do GT ativamente e tudo mais, você vê que hoje, de fato, eles começam a colher alguns frutos. Até recentemente eu saí de uma reunião aí num banco, ele falou, cara, agora eu estou começando a ver, de fato, o valor na solução, porque o PPT aceita qualquer coisa, mas agora que a gente está colocando em prática, a gente está começando a ver resultado e a gente está sendo cobrado pelo resultado, né? Então, sai um pouco daquela esfera regulatória, do que o Bacen coloca lá, que você tem que cumprir e tudo mais, e já desenvolvendo muito dessa parte de negócio, seja o crédito, enfim, é o que você falou também, que é um loop infinito. O pessoal acha que é só melhorar crédito, mas e depois? O que a gente faz com isso, né? Então, essa é muita da percepção que eu tenho, que quem saiu na frente está colhendo esses frutos e tem muita gente que está ali só para cumprir tabela. Em algum momento isso vai cair, porque, porra, você me arrumou aqui uma despesa de tecnologia que é praticamente uma despesa pura, não é um investimento, né? Então, eu tô só expondo a informação e não tô tendo nenhum benefício. Exatamente. É esse o meu papel diário, do Brunão também, de convencer essa pessoa que tem valor. Só que aí o cara, eu não sei, por alguma razão ele ainda não vê o benefício disso, né? Por mais que a gente explique A mais B, que vai gerar um resultado naquilo. A gente cita até exemplos, né? A Bruna até mencionou que, eventualmente, a gente pode citar alguns nomes aqui. A gente mostra exemplo prático de como ele está sendo rentabilizado, criou uma nova área de negócio dentro da estrutura e, mesmo assim, algumas pessoas ainda são resistentes. Mas eu acredito que no curto, no máximo no médio prazo, eles vão mudar essa percepção, né? Então, a gente só tem ganhando com isso. Eu acredito que tem uma muitas instituições, eles viram esse projeto de Open Finance como um projeto de tecnologia, né? Então é só envolvendo a área de TI, e muitas vezes essa área de TI nem está no core dos bancos, né? Tem muito banco que realmente utiliza a tecnologia, os dados, e vê que a tecnologia faz parte do seu core também, né? Mas tem banco que não, que tem a área de tecnologia, tem o time de TI ali para sustentar as soluções e aplicações. E a aplicação Open Finance não pode ficar só restrito à tecnologia, né? O Open Finance tem o objetivo de melhorar processos, melhorar crédito, ou seja, que enfim. Então, o que eu vejo, a estrutura que eu vejo melhor funcionando assim nos bancos é realmente essa área de Open Finance, esse time de Open Finance como um cross, né? Que realmente consiga ter entrada no time de crédito, no time de investimento, no time de canais, enfim, ele consegue ajudar a suportar esse time, mas obviamente esse time internamente ele tem que ter também um buy-in da solução, falar, cara, realmente isso aqui vai me ajudar, vai me ajudar no onboarding, vai me ajudar nos times de canais, vai me ajudar numa solução de uma PFM, de um BFM que seja. Então não é tão simples, principalmente em grandes estruturas, grandes corporações, no qual tem as áreas bem definidas. Esse Open Finance trabalhando como cross é o desafio de você conseguir agregar valor, sabe? Esse desafio de evangelização acaba sendo maior ou menor, dependendo, igual você falou, do buy-in, de quanto a liderança também está comprometida e vê valor naquilo ali. O que eu tenho observado assim, de cases, não acho que no dia de hoje
E aí esse vídeo vai ficar para a posteridade aí, fiquem atentos à data onde ele foi publicado. Mas eu não acho que no dia de hoje dá para a gente dizer claramente que existam vencedores ou perdedores, e aí o pessoal ainda fala, gosta de tentar dar esses nomes assim, né? Mas eu já consigo ver claras diferenças de maturidade nas soluções que estão entrando de alguns players perto de outros. Assim, acho que elas por si só não são suficientes ainda para que aquele maior risco talvez seja, olha, eu vou perder a audiência do meu canal, eu vou perder o relacionamento por completo. Talvez isso não tenha chegado no limite, eu acho que isso pode acontecer se você continuar evoluindo nessa linha. Mas, por exemplo, quando a gente fala de maturidade, você vê, por exemplo, que você tem alguns cenários onde não existe nenhuma solução, beleza. Você tem cenários onde tem alguns pilotos, então eu estou tentando fazer algum contexto, alguma personalização, alguma coisa aqui bem pequena em piloto, mas já tem outras onde isso está em escala, tá para a base de clientes inteira, já está gerando resultados, isso já é apresentado quase que como um BAU, né, um acompanhamento de solução, igual tem outras internamente. E aí, esses players aqui, quando chegam nesse nível de maturidade, e às vezes é só, por exemplo, um case desse, vamos tentar aqui deixar isso mais claro, mas imagina que eu tenho um case de solução de algum tipo de simulação de veículos, já dei alguns exemplos assim, até conversando em outros podcasts. Às vezes esse mesmo case que está avançado, na mesma instituição tem um case que está lá atrás ainda no MVP, e vai ser normal, isso vai andar assim. Mas por exemplo, um case em determinado nível que você chega, não tem como depender só da área de Open Finance. Para que ele funcione em tempo real, vai ter que mudar sistemas legado que avaliavam em batch uma informação, vai ter que olhar para a área não logada. Então eu já comecei a ver que tem gente se modernizando e olhando para isso e de fato conseguindo gerar valor, ter mais gente presente no seu canal. Então eu queria também entender um pouco de vocês, como é que vocês estão vendo esse mercado se consolidando? Já dá para notar a diferença assim nos players? Já dá para notar, foi até legal você mencionar isso, né? É aquela velha história que a gente vem ouvindo nos últimos anos de romper os silos. Eu não digo nem só na parte de tecnologia, mas na parte de negócio também. Aí entra muito na parte de estruturação de times. Antes a gente tinha um perfil muito voltado ao técnico, né? O Bruno até mencionou que o Open Finance surgiu como um projeto de tecnologia e tudo mais, mas hoje a gente vê que na prática é mais uma questão de negócio. Lógico, tem todo o arcabouço técnico por trás, mas o Open Finance é um projeto de negócio. Para mim, definitivamente, eu não sei, Bruno, se você tem uma opinião contrária, divergente, mas para mim para a área de negócio, é voltado para negócios, né? Então, antes você tinha perfis muito voltados à tecnologia. O cara tinha um conhecimento imenso da tecnologia, construía a solução de olho fechado ali, só que ele vivia no mundinho dele, na caixinha dele, não compartilhava informação, ou chegava informações ali da área de negócio, o cara simplesmente ignorava e continuava fazendo dele porque não estava no job description dele discutir esse tipo de solução. Hoje, o que eu noto na liderança, até mesmo nas grandes instituições, até você vê algumas que compram a ideia do Open Finance, eles investem nessa ideia de verdade, construir um time que tenha, de fato, esse conhecimento técnico, mas que tenha perfil, o profissional tenha um perfil de negócio, olhando para o negócio e que seja disposto a contribuir com ideias e receber as ideias. Um outro ponto aqui que também acho que cabe uma menção, que me surpreendeu muito positivamente quando entrei nesse mundo do Open Finance, é o nível de colaboração entre as instituições e os profissionais. Então, eu e o Bruno, em um certo momento, a gente era concorrente. Cara, mas a gente nunca deixou de conversar sobre o que seria melhor para um cliente A ou para um cliente B. A gente sempre trouxe ideias para a mesa, porque apesar de a gente ser concorrente, a gente não é inimigo. A gente quer quer movimentar esse mercado para que cada vez mais instituições possam trabalhar essa parte e, eventualmente, todos terem uma fatia do mercado. Então, eu acho que vai muito nessa linha, até que é o propósito aqui do tema, né? De moldar o time, né? Então, essa construção de time, essa mudança do perfil do profissional ali que está à frente do Open Finance, discutindo solução técnica, mas principalmente de negócio, é o que acho que faz essa máquina girar muito bem. E nessa história de quem está mais lá na frente, eu vi que foram eles que tiveram essa percepção de construção de time. Então, a partir do momento que eles moldaram o time deles, é que eles começaram a avançar mais rápido que quem só está respondendo o regulatório. Falou tudo, Conrado. Eu acho que
quando você molda um time de Open Finance, primeiro que tem esse sponsor de negócio, né? E eu vejo que muitas instituições que eu conversei, ele falou, não, a gente já mapeou aqui 65 cases de Open Finance, que a gente fala, putz, bacana, eu acho que é o primeiro passo, tá tudo certo, né? Mas e para implementar esses cases, né? Como que fica, né? E aí teve uma certa desilusão nos últimos anos, falei, puta, obviamente todo time de crédito falou, não, quero esses dados, porque vai mudar a agulha aqui, vai fazer com que a gente conceda melhor crédito. Só que para você conseguir conceder melhor crédito e usar os dados do Open Finance, você precisa de uma massa de dados razoável, né? Não adianta 1.000, 2.000, 3.000 pessoas darem o consentimento, que você não vai conseguir mover agulhas, não vai conseguir entrar, essas variáveis não vão conseguir fazer uma diferença no seu modelo de crédito. Realmente você precisa de enfim, não tem um número aqui, mas uma boa quantidade de consentimentos para você conseguir fazer isso. Então é ovo a galinha, né? Então muita gente pedindo consentimento para pegar dado, mas afinal eu não consigo fazer nada com esse dado porque eu não quero dar crédito. E aí a gente começou a ir para outras frentes que estão utilizando o dado do Open Finance, que estão vendo um retorno mais imediato. Então, o cara do crédito que vai fazer uma análise de crédito, mas, putz, olha, eu tenho um processo aqui no meio que ele pode ser facilitado do Open Finance porque o cara já chegou, vou ter que pedir o extrato bancário dele. Então, não é nenhuma inteligência de dados que a gente está falando, a gente está falando muito mais de simplificar um processo que era analógico antigamente, fazendo alguma coisa muito mais automático. E isso já consegue acelerar, por exemplo, o processo, a concessão de crédito, que você já consegue mover os seus KPIs, por exemplo, né? A parte de agregação de contas mesmo, simples, para mostrar para o cliente ter uma experiência fácil. Não é nada de outro mundo. Você não está falando de uma modelagem estatística de crédito, é simplesmente ter um UX mais adequado para o cliente, porque quando eu abro o meu aplicativo do Banco A, eu estou vendo todas as minhas contas ali. Não é tão... Os benefícios tangíveis não estão só no mundo da análise de crédito, como todo mundo costuma associar o Open Finance, né? Então, ter essa visão ampla de outros processos do banco é fundamental também para conseguir oferecer um serviço mais bacana. Quando a gente fala de moldar o futuro, existe um certo balanço, e eu adoro a analogia de que a gente está construindo a internet dos bancos. Inclusive, recentemente eu tive no Fintech Américas e minha apresentação foi falando muito sobre isso, assim. E aí eu dava até alguns exemplos de como é que as empresas antigamente tinham o nome .com e depois, num determinado momento, parava de botar o .com porque era meio que redundante. E eu acho que o Open Finance vai passar por um momento meio que parecido. A gente vai parar de falar da solução, do que é, porque você não... Vamos dar um exemplo. A gente está num evento sobre APIs. Mas eu não chego pro cliente, olha só essa API legal quando você está logando com o Google, né? Ele vai lá e loga e ele vê que a vida dele ficou facilitada, né? Mas quando a gente olha lá para frente, a gente fala de moldar o futuro e a gente vê essas conexões, aí eu estou pensando muito nas falas do Campos Neto, quando a gente fala de Super Apps, o Damasio falou, o Super App já está por aqui, já está entre nós, etc. Mas quando a gente pensa lá na frente, a nossa vida financeira realmente transformada, quando a gente traz a valor presente, existe um desafio entre como que eu construo essa arquitetura para eu ver lá na frente tudo isso congregar e como é que eu lido com essas coisas mais práticas do dia a dia para trazer o resultado hoje que você falou, que o Bruno comentou. Então, eu queria entender de vocês também como é que vocês têm visto as lideranças, né? Como é que elas estão contornando isso no dia a dia, entre o balanceamento entre a expectativa de longo prazo versus o presente, para de fato chegar, vamos dizer assim, porque se a gente também só focar no que é possível fazer hoje, a gente não vai de fato transformar essa relação com as finanças. Então, queria ouvir um pouco de vocês, talvez do cenário onde a liderança está mais comprada, no cenário onde não está mais comprada, esse líder tem que fazer, quem está nos ouvindo, às vezes está nesse cenário, tem que se desdobrar ainda mais. O que vocês já têm pegado aí de boas práticas que vocês olham e falam assim, cara, legal o caminho que eles estão seguindo? Ótima pergunta. Gabriel, quando a gente entra num projeto com um cliente, normalmente a gente vai mais na parte estratégica mesmo do que a gente está falando, né? Fala, putz, você já está compartilhando dados, você tem uma infraestrutura criada por uma Sensidia, por exemplo, você ter desenhado os seus casos de uso aqui, a gente vai te ajudar a implementar esses casos de uso de alguma forma. Um erro que a gente cometeu no passado foi, puta, deixa que eu te ajudo, tá aqui, ó, a solução, né? E isso não era muito bem acompanhado com relação ao projeto, indicadores e tudo mais. Hoje a primeira coisa que a gente faz é falar assim, ótimo, vamos fazer esse projeto, super bacana, vamos pegar todos os indicadores que a gente quer provar aqui.
Tá? Então, é retenção, é porcentagem, é acessos, enfim, todos os indicadores que a gente acha que vai fazer uma diferença no do usuário depois que a gente executar esse projeto. E o projeto que seja 3 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo do tipo de projeto, a gente vai acompanhando esses KPIs. Isso mudou nossa vida, tá? E mudou também dos bancos. Para ter esse buy-in da liderança, é de falar, cara, eu vou investir essa grana nesse projeto, mas eu consigo ver a evolução e provar, porque tem muita coisa que é teórica ainda. O famoso combinado não sai caro. Exato. Tem muita hipótese ainda, né? Sim. Ele quer provar hipóteses, queira ou não queira. Então, e algumas hipóteses não são comprovadas, ponto. Faz parte, mas pelo menos a gente viu essa evolução ou não do que os dados do Open Finance podem melhorar. Rápido, né? Para corrigir rápido, né? Exato. Então precisa ter esse acompanhamento e eu vejo que muita gente foi no louco mesmo. Foi legal, do crédito. Começa a pedir consentimento aí que a gente vai colocar aqui dentro e ver o que muda. E aí teve essa decepção tanto dos bancos de não ter tido esse retorno, tanto dos clientes também que compartilharam dados e simplesmente não receberam absolutamente nada em troca, né? Tanto é que o índice de renovação de consentimento era muito baixo até então, né? Então, acho que agora mudou o cenário, mas se você for ver os números de consentimentos ativos dos principais bancos, dos incumbentes, eles diminuíram bastante. Né? Que que não sei se todo mundo esperava por isso. Enquanto dos bancos que vamos falar Nubank, o Mercado Pago, o PicPay, eles realmente cresceram porque eles estavam oferecendo algo para o cliente. Né? Então, acho que tem uma evolução de análise de dados, de projetos, expectativas da liderança. Tem que deixar muito claro onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar com esses dados. E normalmente a gente tem visto que tem um retorno bacana. Tá? Eu queria adicionar que eu vi, acho assim, o que eu tenho visto de diferente entre lideranças de alguns cenários para outros, é que o pessoal, que na minha visão é o caminho que eu entendo que seja o correto, eles não têm medo de usar, eles não esperam estar 100% perfeito para usar a informação, usar a jornada. Então, olha, vamos colocar e vamos aprender, vamos testar. E o que eu mais vejo, aí eu tenho essa oportunidade, enfim, por conta do nosso dia a dia, das gravações e tudo mais, é ouvir muitos cases silenciosos, assim, que eles não saem nas notícias, vamos dizer assim. Você não vai ter um PR propriamente dito, mas você vê que tem time comercial recebendo informação e aquilo fazendo com que a conversa com o cliente seja muito mais contextualizada. Mas aí essa informação não está totalmente completa, mas aí ele não conseguiu ler todas as linhas do... Não, mas algumas coisas que ele olhou já deu o contexto necessário para melhorar a relação. Então, eu acho que essa coragem de usar, mesmo sem estar tudo 100% redondo, faz muito sentido. E aí, quando os times de dados acabam falando assim, olha, não sei por que existe, talvez, às vezes acho que meio que no mercado essa ideia de que não, os dados têm que estar 100% na qualidade, senão não dá para usar. Que base de dados que é usada hoje que ela funciona 100%. Assim. Então, tem muita coisa que é descartada porque não está no padrão, porque não sei o que. Você acaba... mas mesmo assim, funciona. Todo mundo dá crédito, todo mundo funciona. Então, acho que esse medo, essa questão até de hierarquia, de cultura interna, de, olha, apresentar projetos que deram errado, foram descontinuados, continuaram. Então, isso aí eu já tenho visto como um diferencial das lideranças que realmente estão fazendo a diferença aí com o Open Finance. Contando essa história, eu tenho um exemplo prático de um banco que eu nunca imaginava que estava realmente utilizando os dados do Open Finance, apesar de ter bastante compartilhamento, mas eu sempre achei um pouco mais lento, vamos falar assim. Era o exemplo que eu falava, putz, esse banco pegou meu consentimento e não está fazendo para nada. Mas, por exemplo, restituição do imposto de renda do ano passado, caiu na minha conta, o outro banco já falou, olha, eu vi que você recebeu a sua restituição aqui e tal, não sei o quê, temos um investimento, blá, 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 blá. Uhum. Também é uma surpresa, porque é um dos cases aí também, super low profile, que não está na mídia, não está nada, mas foi super interessante, fiquei feliz de que aquele banco que eu pensava que não estava realmente utilizando. E vamos falar, a gente não está falando de AI generativa, a gente não está falando de uma tecnologia high-tech para executar esse tipo de coisa, sabe? É coisa simples que eu acho que funciona bem, né? Eu escrevi um artigo recentemente que, para mim, assim, às vezes você não vai nem topar aquela oferta que veio, mas você sentiu que você foi ouvido, cara. Assim, olha, eu levei minha informação
e ela sensibilizou alguma coisa do outro lado, e por conta disso eu tive uma resposta. Ela pode até ser negativa, pode ser uma oferta que eu não vou querer, mas serviu de alguma coisa, né? Então, essa etapa pós-consentimento, assim, acho que faz, assim... ela é muito importante não só para aquela empresa, mas para todo o ecossistema, né? Se, sei lá, 9 a cada 10 players pegam e não fazem nada, a pessoa não vai tentar no 10º, né? Exato, então, temos uma preocupação como grupo aqui. Outro exemplo de simples também e que funciona, aí sim foi divulgado na mídia, é o do Nubank, do cheque especial, né? Cobrir esse cheque especial. Ou seja, na teoria, no código ali, if banco X menor que 0, manda uma mensagem pro cara. Cara, de novo, não estamos falando de tecnologias, não estamos falando de modelagem de crédito estatístico e qualquer coisa. A gente está falando de soluções simples que funcionam. Que já está ativo, né? E eu vou te falar, assim, eles tiveram feedbacks super positivos e tal, mas assim, sendo super transparente, assim, é uma jornada ruim, assim, ponto. Porque ele vai receber a notificação, aí ele tem que ir lá no outro banco, tudo bem, vai entrar as transferências inteligentes, esse negócio vai começar a acontecer automático. E aliás, quando a gente pensa no futuro, nessa primeira geração de soluções, a gente vai olhar e a gente vai rir, vai, caraca, o pessoal fazia desse formato, o pessoal era redirecionado. Como fazia os maias, né? Exato. O cara tinha que fazer um consentimento em cada banco. Assim, acho que a gente vai assustar com as coisas que são feitas hoje. Mas, de novo, volta na questão de, cara, o que tem essa daqui, vamos colocar. E gerou impacto, melhorou a vida dos clientes. Então, esse é um comportamento super relevante, assim. Eu queria até aproveitar, Conrado, e entender um pouco também desse momento assim, de projetos que tem discutido, óbvio, né, dentro do que você puder compartilhar, como é que está sendo um pouco da sensação das pessoas no mercado? Assim, o que elas estão procurando hoje? Como é que tem sido a conversa? Se talvez, como o Bruno colocou, alguns anos atrás, às vezes tinha alguns que tinham um apetite muito grande e depois viram que não era exatamente assim, não ia rampar igual a chave Pix, etc. Queria entender um pouco desse termômetro do mercado, assim, agora. Cara, aí entra naquela seara, né? Tem quem tá muito engajado de fazer e tem outros que nem tanto, que tá só cumprindo o regulatório mesmo. Vamos focar em quem tá com vontade de fazer acontecer, que eu acho que é mais interessante, né? A parte do investments, por exemplo, é uma que a gente já tem discutindo bastante por aí e tudo mais. Um exemplo que o Bruno deu aqui, né, até do imposto de renda dele, mas não falando de investments propriamente dito, é um outro case que a gente tem trabalhado. Por exemplo, você tem um pet e eventualmente você precisa levar ele num hospital veterinário lá e gastou uma fortuna, que a gente sabe que uma diária no hospital veterinário é uma Se for de madrugada é o dobro. Exatamente. Você sabe bem. É bem esse aí o caso mesmo, né? Então você vê lá. Então, a partir do momento que você tem a transação num cartão de crédito, por exemplo, que pinga lá no pop-up aqui do celular, já vem o banco que você tem um consentimento ativo e ele já te oferece um seguro pet, por exemplo. Eu vi que você consumiu X mil reais num hospital veterinário a tal horário. Cara, você sabia que a gente tem um seguro pro seu pet? Que às vezes já tá até no cartão que essa pessoa tem. E nem sabe. E ela não sabia. Exatamente. Então, a gente tem pego muitos casos assim, em que o pessoal tem explorado muito essa parte de negócio e quer entender mais no detalhe, né? De como fazê-lo. É o que você falou, às vezes o cara já até tem lá e não sabe. Então, os bancos, as instituições financeiras têm procurado algumas soluções nesse sentido para explorar, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com esses casos práticos, que eu acho que foi mais fácil de todo mundo entender, né? Do que entrar no detalhe ali. E a gente ainda, com essa visão de futuro, o tempo está passando rápido aqui, mas eu quero aproveitar para entender com vocês o seguinte. As lideranças, obviamente, existe a parte de pessoas, processos, mas também para elas moldarem o futuro, elas precisam de tecnologia disponível. E a gente sabe que o roadmap continua avançando, ele é super otimista em alguns momentos, mas a gente tem uma agenda muito forte dentro do Open Finance, tem muitas evoluções significativas em pagamento, o próprio Pix também vai evoluindo. Como é que vocês veem o avanço de disponibilidade de infraestrutura dentro do ecossistema como oportunidade? O que as pessoas vão começar a criar? O que vocês imaginam para os próximos 2 anos, talvez? Então, a gente está falando da
transferências inteligentes que vai possibilitar diferentes casos de uso. Enfim, como é que vocês estão sentindo a próxima geração de casos de uso aqui que essas lideranças vão acabar desenvolvendo no mercado? Boa pergunta. Quanto tempo a gente tem aí para falar disso? Não, a gente ainda vai virar uma divagação, talvez. Mas eu gosto, eu adoro, você sabe vou disso. deixar 5 minutos para cada um aí. Eu adoro divagar um pouquinho sobre o futuro de Open Finance e a gente viajar um pouquinho. Pensa que a gente tem pensando em AI mesmo, inteligência artificial, no qual a grande base para construir modelos de AI são dados, né? E agora imagina todos esses dados, tudo que a gente consegue fazer hoje com o ChatGPT, imagina se ele for personalizado para você. Então, hoje eu estava até conversando com o pessoal do Google lá fora e ele, num jantar, ele falou, olha, o Google Brain, tudo que a gente faz por aqui desde os dispositivos como o Fitbit, ou o YouTube e todos os produtos do Google, de alguma forma ele está te mapeando para você entender a sua próxima compra, a sua possibilidade de comprar alguma coisa no futuro. Fantástico. E aí ele consegue vender isso à empresa que é o Google hoje. Imagina se a gente tivesse informação, mais uma informação no qual eu vejo exatamente qual é o meu comportamento financeiro. Né, que é muito personalizado, né? O Google já muito personaliza as coisas e as ofertas que ele faz para você, mas imagina se o Google também souber o que o Bruno consome, efetivamente, quanto gasta. Mas eu queria isso aí ao meu favor, cara. Eu queria falar assim, cara, você vai me deixar, eu pago para você abrir todo esse meu comportamento que você usa para me vender, pode continuar me vendendo. Mas eu quero usar isso para eu entender meu comportamento, meus hábitos. Eu acho que é aí que o futuro dessas instituições financeiras, que talvez nem seja uma instituição financeira, mas que usa esses dados, falar assim, olha, Gabriel, um insight, um actionable insight, um insight que eu falo, putz, olha, eu vou fazer com que você mude o seu comportamento financeiro para que você consiga realizar seus sonhos. Porque hoje, obviamente, gestão financeira não é só questão de educação financeira, mas é uma questão também de você conseguir controlar impulso, controlar toda essa quantidade de informações que você recebe para todo mundo querendo que você tenha o seu share of wallet para você gastar mais. Agora imagina o Google ou, enfim, qualquer empresa, essa nova super app, PFM e tudo mais emplacada que consegue te ajudar a poupar, que consegue fazer com que você realize seus sonhos porque ele vai estar conhecendo tudo que você tem. Então, eu acho que isso é uma realidade num médio prazo. A gente está indo para isso, principalmente com a evolução de AI, com os dados personalizados que o Open Finance tem, com outros dados que a gente tem por aí, desde o dado da farmácia até o dado do Google e os dados do meu telefone, por exemplo, e no qual, no seu telefone, no seu relógio, você vai ter um assistente financeiro, um assistente virtual que vai te ajudar. Não é que te vai vender produto, mas vai te ajudar, porque eu obter um crédito pode ser uma vantagem também. Eu preciso de crédito, beleza. Ele vai te ajudar a pegar o melhor crédito no momento melhor e contextualizado e personalizado, sabe? Eu tô esperando essa nova geração da Alexa, assim, com... Total. Assim, com o dedo cruzado, porque eu já assim, eu uso muito o recurso de voz, cara. Eu bato papo com a IA, cara. Esses dias eu fiz um artigo inteiro. O que eu fiz? Eu baixei todos os conteúdos da Let's Open em CSV, eu não gastei 5 minutos com isso, eu subi na IA e falei, aprenda meu estilo de escrever, beleza. Agora, e aí, eu abro o recurso de voz, eu fico falando e depois ele transcreve e eu mando. Agora eu quero fazer um artigo, e eu acho que eu, particularmente, eu gosto de pensar, eu penso falando melhor, e aí eu ia falando, cara, em quase 1 hora, fez um artigo, sei lá, de 4 páginas, super bem feito, e eu não coloquei um dedo, assim, eu não digitei, eu só botava enter para ir que eu tava falando. E você imagina um negócio desse integrado com a sua vida, e fala assim, olha, você vai falar sobre minha vida, então de manhã cedo eu vou conversar com você, enfim, você vai conversando em vários pontos, mas tudo isso precisa da informação proprietária. Eu tive que baixar o conteúdo que eu criei para colocar ali dentro para ele funcionar do jeito que eu queria. Sim. E aí com a informação financeira, acho que esse negócio decola. Não, sem dúvida. E esse esquema da IA eu faço para estudar inglês, né? Então eu fico conversando ali, às vezes eu tô até para o trabalho, temas profissionais, eu começo a jogar ali, lógico, né? Não tem o nível de conhecimento que a gente tem por questões de negócio e tudo mais, mas você vai aprimorando ali e no final você até consegue, após fechar uma conversa, você até consegue emitir um material legal, até para você estudar, rever e tal, até para aprimorar discurso e tudo mais, né?
E até falando um pouco do que o Bruno falou, de utilizar todas essas informações aí a nosso favor, até para ser um assistente nosso financeiro, cara, eu diria até mais. Eu diria que até com inteligência artificial vai ter um momento em que, com as transferências inteligentes ainda, já vai fazer seu investimento, já vai pagar um financiamento, vai investimento X para alguma coisa, trabalhando a caixinha dos sonhos, que a gente brinca aqui, né? Então, transfere a caixinha do sonho da casa própria, então ele já manda um pouco do recurso para lá, tudo automaticamente. O que sobrar na conta é para você torrar. Então, esse é meu sonho, porque assim, eu sou um pouco descontrolado. Eu tô no sonho de sobrar na conta. Eu tô... exato. Então, você apertaria um botão e deixaria a IA cuidar da sua vida financeira? Hoje, com a tecnologia que a gente tem, eu acho que não. Mas eu acho que, pensando no momento futuro, de médio prazo, sim. Não, mas eu acho que está muito perto de acontecer. Cara, eu deixaria tranquilamente para pagar as contas, as despesas recorrentes, assim. Falar, olha isso daí, essa assinatura, não, pode tirar, não quero mais. O meu sonho de vida era ter uma Jarvis que eu pudesse tirar as coisas da minha cabeça e falar e de ter isso organizado em algum outro lugar. Exato. Assim. É o que a gente estava falando ali fora até, né? A gente tem 50 contas. Em todos os bancos, praticamente, a gente tem conta para testar a funcionalidade e tudo mais. Aí a gente estava reclamando do imposto de renda. Porra, tem que pegar o extrato lá em todas elas para fazer a declaração. Agora, imagina, a própria IA vai fazendo isso de maneira automática ou até encerrar as contas mesmo, proativamente, sem ter que receber uma mensagem de um banco X falando que vai encerrar por falta de atividade. Então, acho que vai facilitar, não vai ter a preocupação, por exemplo, sei lá, às vezes você tem uma conta que você não lembra, tem um dinheiro que está rendendo lá e por uma questão X você cai na malha fina por causa disso. Puta porrinhação. Alexa, faz meu imposto de renda. Nossa. Não, eu acho que assim, o que no final do dia é questão, a gente está falando basicamente de conveniência. A gente está quase que dando superpoderes para pessoas que, na verdade, é tempo. Então, eu acho que no final do dia, com o Open Finance, quando a gente fala, eu vou juntar as informações, você está ganhando tempo. Isso. Eu vou fazer uma simulação. Cara, você está ganhando tempo porque você não vai lá simular em vários lugares. Já está aqui a melhor opção para você. Então, eu acho que é a gente devolver tempo para as pessoas, para elas viverem a vida da melhor maneira possível e não ter que ficar gastando tempo com os processos de bastidores. Deixa eu só falar, a gente, desculpa, Gabriel, mas a gente, eu adoro esse papo de um pouco futurístico que, na verdade, está muito mais próximo do que a gente pensa. Assim, se a gente falasse um ano atrás, talvez a gente nem estaria falando de AI. Porque a nossa tendência é pensar o futuro exatamente como ele é numa progressão linear, né? Na verdade, não é. E a gente, obviamente, fala muito mais da PF, né, das possibilidades aqui, mas eu acho que o Open Finance vai ter um impacto, e já está tendo, na verdade, com muitas empresas, no PJ mesmo. Então, você mesmo está falando que na sua empresa, putz, eu tenho que fazer pagamento de contas a pagar, receber, fazer a gestão daquilo, que é o coração de qualquer empresa, que deveria, mas você não deveria perder muito tempo nisso, porque o seu negócio não é o core do seu negócio, né? E hoje tem serviços, BPO e não sei o que ajudam e tudo mais, e faz todo sentido para você ter o controle, mas o Open Finance vai permitir que isso seja muito mais automatizado, ganhar muito tempo, principalmente para pequenas e médias empresas. Tem muita empresa que quebra por causa de fluxo de caixa. Então, eu acho que o impacto no PJ vai ser enorme com a evolução do Open Finance. No último relatório lá do Reino Unido, aí eu não lembro se já era maior do que da PF ou se o crescimento tinha sido maior e estava meio que pau a pau. Mas a PJ lá, ela é bem relevante no Open Finance, diferente daqui que ainda tinha. Proporcionalmente é zero, né? Se for comparar tem que fazer uma meia-culpa também, que o PJ ficou um tempo parado, né? Para a evolução do PF, agora que a gente está bem evoluído, eu acho que agora o tema PJ voltou a ser o centro ali para o desenvolvimento. E conversando com algumas pessoas de lá, estão falando assim, olha, as empresas de contabilidade que antes ficavam recebendo tudo por arquivos, etc., hoje, se elas não usam o Open Banking no Reino Unido lá, e ainda se chama Open Banking, elas estão fora do negócio, porque todo mundo usa. Então... Aqui tem muita empresa de contabilidade migrando também, eu acho que é um caso. Mas se a gente for pensar friamente aí, alguns processos bancários hoje, por exemplo, uma empresa de contabilidade ou uma empresa de gestão financeira ainda usam o tal do FX. Cara, o FX é uma troca de arquivo, que você tem que fazer download e upload. Sim. Eu fazia isso quando usava disquete em 1990. Exato. A gente tem um processo que chama KNAB. KNAB para conciliação bancária. Arquivo Renato. O KNAB, sabe? Van interbancária. Van interbancária. Mas existem já APIs
que vão lá e no final geram KNAI pro cara. Porque ele tem que lidar com o legado tá lá e aí... Exato. Mas assim, existem muitos processos financeiros hoje que são arcaicos, cara. O KNAB foi criado em 1971. Então vai ter que depreciar toda essa estrutura para desatualizar. É um arquivo, a gente não está em 1990 para falar que tá as próprias empresas nos buscam procurando solução. É que tem alguma coisa que ainda impede de fazer fluir redondo, assim, né? Aí cabe a gente criar as soluções para que seja moderno mesmo. Acho que quando a gente pensa aí nessa relação financeira do futuro, obviamente vai ter várias outras coisas aqui, mas eu entendo que as pessoas vão lidar muito mais com essa questão de privacidade. Acho que isso vai amadurecer, isso vai virar de fato a moeda de troca, um poder de negociação. Agora a gente estava falando, olha, eu fui ouvido por essa instituição, então beleza, eu confio nela, então eu vou trocar, estou tendo benefício ou não. Então acho que as pessoas vão entender isso melhor, não vão só dar o CPF delas na fila de uma compra só porque alguém pediu. Falar, eu preciso mesmo entregar minha informação? Não. Então acho que isso vai acontecer muito. A questão, eu acho que primeiro a gente vai passar por uma era de portabilidade super avançada, então a gente vai trocar muito fácil de serviço financeiro e vai chegar um momento que não vai nem chamar de portabilidade, porque você só vai plugar em um ou outro determinadas soluções financeiras que você tem, porque de fato imagino que essa discussão sobre plataforma e conectar isso num lugar só, até pela questão do consentimento não ser mais individual, isso está numa carteira de dados e tudo mais, acho que isso vai acabar se tornando uma realidade também. E o serviço financeiro, de alguma forma, alguns serviços financeiros, uma conta corrente, por exemplo, tende a virar commodity, que já na verdade. Você abre conta, você ficar um dia inteiro, você abre 150 contas gratuitas. Então, muitos serviços financeiros estão se tornando comoditizados, vamos falar assim, no qual você não precisa mais se afiliar a um banco específico para cuidar da sua vida, né? Por isso que a gente tem várias contas, porque cada banco pode servir alguma coisa. Eu não quero nem saber onde está o meu dinheiro, eu quero saber que meu dinheiro está guardado de segurança. E o melhor de tudo é que você vai poder levar esse relacionamento que você tem de um lugar para outro, e você não vai precisar mais criar uma conta só para primeiro ter o relacionamento e depois ter acesso aos produtos. Volta na história do Super App lá, né? Um aplicativo que você abre, você já tem todo o seu histórico ali. Não, e eu acho que vai facilitar, assim, você pega alguns exemplos onde eu gosto muito lá do exemplo da Coreia e tudo mais, porque se ela pensa que no GovBR ou uma solução parecida, não estou dizendo que tem que ser no GovBR, mas que está lá plugado as suas autorizações de vários bancos, da parte de saúde, e aí você escolhe o que você quer levar ou não para outros lugares. Assim, recentemente eu conversei com o pessoal da área da saúde, falando sobre o Open Health e tudo mais, e tem muita gente procurando como é que eu pego todos os meus históricos de laboratórios diferentes. E não só pela questão de saúde a princípio, mas também questão de performance. Tem gente que faz vários exames para melhorar a performance no esporte, em algum tipo de competição, etc. E aí a gente tem que criar várias pastinhas no Google Drive para juntar. Aqui estão meus documentos disso, aqui está o de saúde, aqui está o financeiro, aqui está o da escola. Eu tenho que guardar foto do meu diploma da universidade. Eu nunca sei quando eu vou precisar usar esse negócio depois. Eu sofro muito na parte do esporte, né? Raio-X daqui, exame dali, né? Então, recorrentemente, como eu pratico muito esporte, eu tenho que fazer esses exames. Aí, às vezes, mas cadê traz seu histórico aí, cara, cadê essa porra? Você tem que acabar inventando. E assim, a gente ainda não falou de Drexel, acho que a única certeza é que o Banco Central, ele é super animado, ele vai continuar com outros roadmaps, eu acho que independente das lideranças que vão estar tocando ali a instituição, acho que a visão é aumentar a competição no setor financeiro. E eu tenho certeza que se o Pix ele é um case mundial, o que a gente está construindo, de certa forma, o Pix vai ser só é difícil falar, né? Mas ele vai ser mais uma solução dentro desse ecossistema. Eu acho que vai chamar ainda mais a atenção do mundo a próxima geração de soluções financeiras que vão nascer aqui no Brasil, cara. 100% de acordo. Eu acho que aí eu estava numa palestra com o Damaso do Banco Central falando dos 3 projetos de inovação do Banco Central, né? Então, se a gente pegar o pagamento instantâneo, o Pix, o Drex como moeda digital e o Open Finance, né? Então, aí, sem me alongar muito, mas se a gente pegar os princípios básicos do banco, né? De um banco, para que serve um banco, afinal, né? O banco serve para você guardar dinheiro de forma segura, transferir dinheiro de forma segura e juntar poupadores e
e os quem tomadores, precisa, e os né? tomadores de crédito. Ótimo, são os 3 princípios básicos do banco, né? E se a gente pensar no Pix como uma forma muito mais imediata e rápida para a gente fazer transferência, pensar no Drex como uma nova forma de a gente ter a custódia do dinheiro e ter a mais Criar as inteligência, regras, exatamente. etc. E o Open Finance para juntar, porque queira ou não queira, o investimento e crédito é baseado em confiança e informação, no qual o Open Finance complementa. A gente tem todos os elementos aqui para disruptar. Talvez a gente não vai estar falando de Nubank daqui a 5 anos, é da empresa XYZ que está para nascer ainda, que vai oferecer um serviço muito melhor. Então, estamos vivendo momentos muito bacanas. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês e da audiência que está acompanhando a gente. Foi muito bom esse papo. Eu acho que lideranças que estão moldando o futuro com o Open Finance é um tema que dá para realmente explorar de vários âmbitos aqui. Eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui várias frentes e dizer para quem está ouvindo a gente que é um desafio, você tem que realmente se envolver com muita gente. Eu acho que não só internamente, mas também fora, mas os resultados, quando acontecem, eles são muito duradouros, né? Então você acaba de fato, quando você tem um cliente que está usando o seu PFM ali para caramba, cara, a chance dele largar a sua conta para ir para outra, cara, é muito baixa, porque ele de fato você entrou no dia a dia dele, enfim, por aí vai. Então acho que para quem está ouvindo, às vezes parece que a jornada pode estar um pouco distante, outros já estão mais avançados, mas no final são soluções que valem a pena. E quando a gente olha para o futuro, a gente não sabe exatamente o quando ali, mas acho que até mais o como isso vai acontecer. Porque, assim, de fato, vai acontecer, né? Então, essas relações vão ser transformadas. E obrigado por nos acompanhar aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu.